Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Eu quero fazer a leitura do versículo de número 6 até o versículo de número 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, me ajuda, Senhor, a pregar a Tua palavra. Que o Teu Espírito fale através da minha vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre gosto de trazer um tema para as minhas mensagens. Eu acho importante isso. E já dá um norte para aquilo que nós queremos tratar nesta noite com a igreja. O tema que eu trouxe para esta mensagem é o Evangelho corrompido e as suas consequências. O Evangelho corrompido e as suas consequências. Por que eu digo isso? Porque nesta noite eu quero pregar sobre a segurança e a pacificação que o verdadeiro Evangelho produz em nossas vidas. E chamar a atenção da igreja para o perigo que corremos quando esta mensagem ela é corrompida, ela é alterada e inserida na vida das pessoas como se fosse a verdade de Deus. No texto que nós fizemos a leitura, nós encontramos em 6 versículos Paulo citando a palavra evangelho 4 vezes. Na carta toda de Gálatas, Paulo cita a palavra evangelho 11 vezes. Parece muito claro que a carta aos Gálatas é uma defesa breve e poderosa do Evangelho. O apóstolo está admirado. Ele está muito indignado com a rapidez que os Gálatas haviam abandonado a verdade do Evangelho para dar razão a outro Evangelho que, na verdade, não é o Evangelho da graça de Deus. Paulo havia pregado o verdadeiro Evangelho, que recebeu, segundo ele mesmo, diretamente por divina revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa mensagem ela foi pregada aos Gálatas que receberam com fé. Eles foram batizados com o Espírito. Isso é notório na carta, quando no capítulo 3, verso 2, Paulo diz assim: Eu quero saber de vós,
vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Também foram libertos para viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Gálatas 5. Versículo 13, Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero dizer que essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade com equilíbrio, sem dar ocasião à carne, à nossa natureza humana. Uma liberdade sem liberalidade, sem libertinagem, porque no Evangelho, liberdade, irmãos, é fazer aquilo que devo e não aquilo que quero. Enquanto que libertinagem é fazer aquilo que quero e não aquilo que devo. Então eu entendo que o apóstolo Paulo, ele pregou o verdadeiro evangelho da graça de Deus para os irmãos da igreja de Gálatas. Mas o que estava acontecendo naquela igreja, irmãos? Alguns falsos mestres, e aqui nós entendemos que eram os judaizantes, que era um judeu cristão, que insistia que alguém, para ser salvo, era necessário que ele guardasse as leis básicas do judaísmo, principalmente a circuncisão. Eles se infiltraram na igreja e começaram então a misturar a lei do Antigo Testamento com o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, eles estavam pregando um outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, demonstrando que a fé em Jesus Cristo não era suficiente. Por isso Paulo os exorta dizendo que eles deveriam retornar à verdade, ou seja, ao verdadeiro evangelho da graça de Deus enquanto havia tempo, porque eles haviam sido chamados por Deus por meio de Jesus Cristo. Esses falsos mestres, eles queriam acabar com a liberdade do evangelho em troca de um legalismo religioso. Eles afirmavam pregar o evangelho, mas é impossível que haja dois evangelhos. Um com base nas obras e outro com base na graça. É impossível. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus para nós, não uma recompensa. Em Gálatas 3:11, Paulo escreve, no final do versículo, que o justo viverá pela fé. Então, meus queridos irmãos, esses mestres que se infiltraram no meio da igreja da Galácia, eles estavam então pervertendo e perturbando os irmãos da Galácia. Por quê? Porque eles estavam pregando um evangelho que não era o evangelho da graça de Deus, mas era um outro evangelho. E eu fui buscar o significado da palavra perverter, que significa o contrário de conversão, porque perverter significa fazer uma reviravolta, passar a seguir em direção errada. Então, este evangelho, que não era o evangelho da graça, que os falsos mestres, os judaizantes, estavam pregando na igreja da Galácia, era uma perversão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o tema da minha mensagem: o evangelho corrompido e suas consequências. E aqui eu quero dizer que quando nós abandonamos a viver pela graça, nós não temos paz no coração. Pois passamos a depender do nosso próprio poder e logo somos fadados ao fracasso e à decepção. Essa é a grande realidade. Quando nós deixamos de viver a nossa vida cristã pela graça de Deus e passamos a querer depender dos nossos esforços humanos, das nossas próprias justiças, logo nós entramos por um caminho de decepção e de fracasso. Essa é a grande realidade. Então, meus irmãos, essa mensagem distorcida,
equivocada, ela danificou a mensagem das boas novas, de que a salvação é um presente, não uma recompensa por certas obras que nós praticamos. Quando se estabelece requisitos adicionais para a salvação, negamos o poder da morte de Cristo na cruz. Eles estavam pervertendo o Evangelho e causando perturbação nos crentes da igreja de Gálatas. Esse Evangelho não era o Evangelho da graça de Deus. E essa perturbação, irmãos, significa confusão, inquietação. Quando nós recebemos uma mensagem, e essa mensagem não é o Evangelho verdadeiro, a essência do Evangelho pregado por Jesus e pelos seus apóstolos, logo esta mensagem não nos traz pacificação, essa mensagem não nos traz segurança, e é isso que estava acontecendo quando eles tentaram pregar um outro Evangelho, adicionando a circuncisão e adicionando também que eles cumprissem a lei, algumas leis do Antigo Testamento. Isso mexeu muito comigo, irmãos, porque depois eu quero entrar na aplicação desse contexto nos nossos dias de hoje. Os irmãos vão entender perfeitamente aonde é que eu quero chegar com essa mensagem. O Evangelho que eles estavam pregando, que estava causando perturbação, e era uma perversão do verdadeiro Evangelho na igreja de Gálatas, por ser uma verdade distorcida, que muitas vezes é mais difícil de perceber do que a mentira aberta. Essa é a grande verdade, irmãos. É o sofisma que muitos têm pregado hoje. Infelizmente, tem distorcido, tem corrompido o Evangelho de Jesus. E essa mensagem, que não é a essência do Evangelho, ela não traz a pacificação na nossa alma, ela não traz a segurança que o Evangelho nos dá. Então, diante desses fatos que estavam ocorrendo na igreja dos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele no final, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte, firmemente, categoricamente: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, olha, uma situação hipotética, ainda que nós quem? Eu, o apóstolo Paulo, e os apóstolos, que também eram mais 11 apóstolos, ou os discípulos de Cristo, que conheceram a verdade do Evangelho, pregue outro Evangelho, ou ainda que um anjo do céu pregue um outro Evangelho que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então eu quero que você entenda, meu querido irmão, que o Evangelho da graça de Deus, infelizmente, em muitos lugares, mídias sociais e até em algumas igrejas, ele tem sido corrompido, ele tem sido adulterado, ele tem sido falsificado, e esse Evangelho não tem produzido pacificação, não tem produzido segurança na vida daqueles que se dizem cristãos, mas estão ouvindo um falso Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando em como aplicar esta mensagem que nós acabamos de fazer aqui, uma breve interpretação, aos nossos dias atuais. Eu sei que é difícil, irmãos, porque pode ser que eu seja aqui, vocês me olhem e achem que eu seja muito taxativo, ou até mesmo leviano com algumas considerações que eu quero fazer. Mas eu quero mesmo é chocar a igreja. Eu quero que você saia daqui pensando o que o irmão Marcos pregou. E você, na sua mente, no seu coração, você pode julgar essa mensagem. E depois até me questionar, que a gente está aqui aberto para ouvir os irmãos, para aprender uns com os outros. Mas Deus me leva, através do estudo desta mensagem, a esse cerne que eu quero agora compartilhar com vocês. Irmãos, eu não quero generalizar, de forma alguma.
Mas eu posso dizer com toda certeza, sem medo de errar, que o mesmo sofrimento que o apóstolo Paulo estava tendo já no primeiro século, com a perversão do evangelho da graça de Deus que ele havia pregado na igreja de Gálatas, nós também estamos sofrendo hoje por um evangelho pervertido, distorcido, corrompido, que tem sido pregado em muitos lugares hoje. Graças a Deus não é o caso da nossa igreja. Mas o que eu quero que vocês entendam, irmãos, que quando não se prega o verdadeiro evangelho, quando não se prega a verdade do evangelho, a essência do evangelho, o que isso tem produzido na vida das pessoas que eu tenho acompanhado, irmãos. Vocês sabem, vocês conhecem muitas pessoas que se dizem cristãs. E você não está ali fazendo um julgamento da vida dessa pessoa, mas você está olhando muitas vezes para o meio que ela está e como ela está, e você começa logo a pensar, essa pessoa está há tantos anos ouvindo o evangelho, e essa pessoa está vivendo uma vida cheia de dúvida, oh misericórdia, cheia de medo, cheia de culpa. Eu vejo isso na maioria dos cristãos que eu converso. Ele tem medo, como disse o irmão Rodrigo, ele tem medo de Deus, irmão. Ele tem medo de Deus matá-lo, porque ele não está, muitas vezes, cumprindo alguns ritos que a religião impõe sobre os ombros dele, sobre as costas dele. Então ele fica sempre se perguntando o que devo fazer para agradar a Deus, enquanto que aquele que nasceu de novo, a pergunta é a seguinte, ou melhor, já está feito, eu não preciso fazer nada, já está consumado. É o evangelho que traz pacificação, é o evangelho que traz segurança, e a cada dia que passa nós vemos pessoas que poderiam estar ajudando outras pessoas, precisando de ajuda. Vocês têm acompanhado, irmãos, quantos líderes e quantos membros de igrejas por aí afora nesse Brasil, e até fora do Brasil, que se dizem cristãos, estão se suicidando. Este ano foi muitos que eu li na internet. E aí eu começo a pensar, que tipo de evangelho essas pessoas têm ouvido? Eu não estou julgando, irmãos, por uma atitude dessa pessoa, mas eu penso que um homem que conheceu a Cristo, que conheceu a verdade do evangelho, ele, por mais que ele esteja passando por aflições, lutas, tribulações, dificuldades, eu acho que ele jamais vai dar cabo na sua vida. Chegar a esse extremo, porque o evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho que pacifica, é o evangelho que traz segurança, é o evangelho que nos faz a cada dia estarmos unidos com Cristo Jesus. E eu percebo isso, irmãos, então, que hoje, como no tempo do apóstolo Paulo, essa perversão, essa corrupção, ela tem acontecido, e isso tem trazido sérios danos à vida espiritual de muitas pessoas que acreditam estarem sendo instruídas na verdade, enquanto não estão sendo instruídas na verdade. E eu quero então que você comece a pensar, aonde é que a mensagem ela vai se desenvolver? Porque é muito sério, irmãos. Será que nós temos ouvido realmente o verdadeiro evangelho da graça? O evangelho que nos coloca numa situação de comunhão com Deus, de pacificação da alma, de segurança em Cristo, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Hoje o evangelho me parece que é uma porção de líderes religiosos, livros religiosos, e se esquecem da verdade que liberta e do evangelho da paz, que já foi falado aqui hoje. Paulo fala em Filipenses 4:7, Rodrigo disse aqui, que a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guarde a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. O evangelho
tem trazido ao seu coração, o Evangelho que você tem ouvido, que você tem meditado, ele tem trazido pacificação em sua alma, no seu espírito? Ele tem trazido segurança para você? Porque se ele não estiver trazendo pacificação e segurança, você comece a duvidar desse Evangelho. Você comece a pesquisar e procure entender melhor o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam a minha reflexão, o meu raciocínio. E eu quero agora entrar no que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Se o Evangelho significa a boa notícia, as boas novas, por que essa boa notícia de salvação anunciada por Jesus e pelos seus apóstolos não tem produzido a segurança e a pacificação na vida das pessoas que se dizem cristãs? Vocês podem pensar comigo? Se o Evangelho significa boa notícia, se o Evangelho significa a palavra de salvação anunciada por Jesus e pelos seus apóstolos, por que essa boa notícia não tem nos trazido pacificação e segurança em nossas almas, em nosso ser? Quando você recebe uma boa notícia, você se alegra, você fica feliz, você tem paz. Então essa aqui é a minha pergunta para a igreja hoje. O Evangelho que nós temos ouvido, eu já disse que não é aqui, é nos nossos dias, é nas mídias sociais, é na TV, é no Instagram, é no WhatsApp, é muitas coisas que nós recebemos todos os dias. Informações do Evangelho, informações. É o Evangelho verdadeiro? É o Evangelho da graça de Deus? Meus irmãos, com certeza, esse Evangelho que tem sido anunciado, que não tem pacificado, que não tem trazido segurança em nossas vidas, não é o Evangelho essencial que foi pregado por Jesus e seus apóstolos. E eu quero então que vocês entendam o seguinte, eu digo aqui sem medo de errar. A confusão do Evangelho é uma das grandes ameaças ao cristão moderno. A confusão do Evangelho é uma das grandes ameaças ao cristão moderno. Qualquer Evangelho que misture obras com fé ou confunda liberdade com abuso é um Evangelho sem poder, que irá desapontar aqueles que nele acreditam. Evangelho que mistura obras com fé, porque era exatamente esse o contexto de Gálatas. Eles queriam que aqueles que receberam a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, para eles serem salvos e serem considerados cristãos, eles deveriam ser circuncidados e também cumprir algumas leis do Antigo Testamento. Paulo diz, não, esse não é o Evangelho da graça de Deus. Essa não é a essência do Evangelho da graça de Deus. Então eu posso dizer, irmãos, que infelizmente, em nossos dias, hoje, nós ainda temos uma grande confusão doutrinária do que é verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus e o que é viver pela graça de Deus. Esse Evangelho pervertido, ele jamais conseguirá transformar um ser corrupto em Adão em uma nova criatura à semelhança e a imagem de Cristo Jesus. Vocês percebem, irmãos? Que o Evangelho corrompido, o Evangelho deturpado, ele não vai produzir novas criaturas, não consegue ter o poder para transformar pessoas corruptas em Adão em novas criaturas à imagem de Cristo Jesus. Por isso que nós encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs,
Mas, infelizmente, você não identifica o novo nascimento nessas pessoas, porque o evangelho que ela está ouvindo é um evangelho corrompido, é um evangelho deturpado, é um evangelho que não é o evangelho da graça de Deus. E muitas pessoas confundem religiosidade ou religião com o evangelho, irmãos. Nesse caso aqui era a circuncisão que eles estavam exigindo. Mas talvez hoje alguns lugares exigem o batismo como algo necessário para que uma pessoa agora possa dizer que ela é salva em Cristo Jesus. O batismo é necessário. Jesus deixou o batismo para nós, junto com a Santa Ceia, como duas ordenanças do Novo Testamento. Mas nós sabemos que o batismo nas águas, ele não tem poder para transformar um ser em uma nova criatura, porque este poder é somente pelo Espírito de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar uma pessoa em uma nova criatura. E se o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho da graça, não é o evangelho verdadeiro, é um evangelho distorcido, corrompido, verdadeiramente eu tenho comigo, na minha concepção, que esta pessoa que está ouvindo isso, está crendo nesta verdade, que não é a verdade distorcida, ele não pode ser regenerado. Ele não pode ser transformado. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam comigo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem digna de toda aceitação. Porque o Evangelho se resume no seguinte: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os vossos pecados. O Evangelho de Cristo tem como essência essa mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz que Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, o poder que tem poder não para que eu caia em êxtase ou fale línguas, ou que eu entre num estado de euforia, não, mas um poder transformador, que transforma um ser corrupto em Adão em uma nova criatura, que tem o poder para nos libertar do pecado e da morte. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Jesus. E eu comecei a pensar e falar, meu Deus, quantas coisas têm sido faladas em nome de Jesus, como sendo o Evangelho de Jesus, mas tanto a pessoa de Jesus quanto o Evangelho de Jesus está corrompido. O Jesus que é pregado em muitas igrejas não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus de amor, não é o Jesus de misericórdia, não é o Jesus de compaixão, mas é o Jesus que mata o meu inimigo. É o Jesus que se vinga daqueles que não gostam de mim. É o Jesus que faz todos os meus caprichos. É o meu empregado. Não é esse o Jesus que eu conheço. E não é esse o Evangelho que ele pregou. O Evangelho da graça de Deus, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido, como nós temos sido ensinados. Eu sei que aqui nós temos um homem de Deus que prega o Evangelho, e eu estou aqui fazendo uma reflexão de um texto que me chamou muito a atenção, porque nós estamos agora numa época onde a informação ela chega numa rapidez muito grande. Você fala com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, então as pessoas estão tendo muitas informações, muitas teorias, muito sobre o que é o Evangelho. E quando eu olho, eu vou ler, eu vou nas entrelinhas, aquilo não é o Evangelho, é autoajuda, é algo que não vai pacificar a sua alma, não vai te dar a segurança que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nos dá. E eu comecei a me preocupar, assim como Paulo. Paulo estava admirado, Paulo estava indignado. Como pode vocês tão rápido já estar dando ouvido para outro evangelho que na verdade não é o Evangelho da graça de Deus? Irmãos, é muito sério isso. Eu sei que vocês estão entendendo, mas o Evangelho que eu conheço diz
que pela morte de Jesus Cristo, eu e você, nós fomos apresentados a Deus santos, inculpáveis e livres de toda condenação. Irmãos, olha que maravilha isso. Se você tomar posse dessa palavra, se você entender essa palavra, não só com o seu pensamento, mas se você tomar posse dela pela fé, que não é um sentimento, que não é uma emoção, mas é uma convicção, e se ela introduzir em você, enraizar em você, nada vai te abalar, irmãos, nada vai te abalar, como disse o irmão. Você vai ter uma paz espiritual, uma segurança, porque esta mensagem é de um Deus que não pode mentir. Ele não pode mentir. O Evangelho, ele é a verdade de Deus, e porque muitos então não têm se apossado desta palavra, mas têm dado ouvidos a um Evangelho deturpado, então estão inquietos, estão angustiados, estão aflitos, estão em busca daqui e dali para fazer isso, fazer aquilo outro, tentando buscar uma paz que só Jesus pode dar pelo teu Evangelho verdadeiro, genuíno. Então eu quero que você saia daqui pensando comigo. Quando você sim de uma mensagem, e essa mensagem ela trouxe pacificação, ela trouxe segurança ao seu coração, você pode ter certeza que esse é o Evangelho. Mesmo que a palavra venha te exortar, mesmo que a palavra venha te repreender, mesmo que a palavra venha te ensinar, venha te instruir, mas você sai com a sua alma pacificada e segura, porque é a verdade de Deus que foi pregada. O Evangelho da graça que eu conheço, irmãos, nos diz quando eu reconheci Jesus pela fé e pelo arrependimento, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito, ele é o penhor da minha salvação. Por isso que Jesus diz que aqueles que ele chamou, aqueles que agora são dele, ninguém pode arrebatar da sua mão. Você e eu somos filhos de Deus, você e eu somos agora novas criaturas, fomos selados pelo Espírito, fomos apresentados a Deus por meio de Cristo, santos, inculpáveis e sem nenhuma condenação, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Esse é o Evangelho que nós devemos ter no nosso coração. O Evangelho que eu conheço diz que essa herança, essa promessa de salvação, que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e que nós fomos selados com o Espírito, que é o penhor dessa salvação, é uma herança, irmãos, que está guardada no céu, que não poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Você está entendendo? Quando você entende isso, você fala: nada vai me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da graça. Quando eu tomo posse dele, quando ele se enraiza dentro de mim, irmãos, eu me torno um ser inabalável, porque eu sei quem está comigo, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nós temos a segurança e a pacificação, não porque nós praticamos boas obras, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e a sua justiça foi imputada a nós, e agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Esse é o Evangelho que pacifica a alma. Esse é o Evangelho que nos dá segurança, que nos faz erguer a cabeça diante de qualquer situação e dizer: não, se eu morrer, eu morro para Cristo, e se eu viver, eu vivo para Cristo. Isso faz com que nós sejamos, irmãos, eu não digo intocáveis, porque nós somos seres humanos, mas nós
nos revestimos da armadura, nós nos revestimos de um poder, de uma graça que Ele nos concede, e isso nos fortalece a caminharmos, a andarmos diante de qualquer situação, porque nós sabemos que Ele está conosco todos os dias, até as consumações do céu. Esse é o Evangelho de Jesus, que está sendo corrompido, que está sendo adulterado, que está sendo pervertido por algumas pessoas, irmãos, infelizmente, que têm os seus interesses, que querem dominar pessoas, que querem manobrar pessoas, que querem o poder que a religião lhes dá, mas não querem pregar o Evangelho que liberta o pecador, que transforma essa criatura corrupta em Adão em um novo ser. Não querem, porque é melhor eu pregar uma mentira disfarçada para dominar as pessoas do que eu pregar o Evangelho que liberta. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito difícil, irmãos, porque existem interesses por detrás em alguns lugares. A mensagem distorcida, corrompida, ela é para esses líderes ou para algumas pessoas uma forma de dominação, uma forma de poder, uma forma de tutelar pessoas debaixo da sua autoridade. Então eu quero que você entenda que o Evangelho, ele nos traz essa paz, ele nos traz essa segurança, irmãos. E nós não precisamos tentar agradar a Deus pelos nossos esforços humanos, pelas nossas obras de justiça. Quando eu olho para Lucas 18, eu vejo um religioso querendo se auto-justificar diante de Deus, mostrando para as pessoas que possivelmente poderiam estar nele e apontando um pecador que está ao lado dele, dizendo assim: eu não sou como os demais homens, adúltero, injusto, roubador, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ou seja, Jesus disse que esse homem foi para casa e ele não foi justificado, porque a nossa justificação é mediante a fé em Jesus Cristo, é pela graça de Deus, não pelos nossos esforços, não pelas nossas obras de justiça, porque na verdade isso tem uma aparência de sabedoria, como Paulo diz em Colossenses 2, competência, religiosidade, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da natureza humana, da carne. Essa é a grande realidade. Infelizmente, nós temos visto a corrupção, a deturpação do Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso tem trazido prejuízos para as vidas. Isso tem trazido consequência para a vida daquelas pessoas que ouvem aquilo e aceitam aquilo como o Evangelho verdadeiro de Jesus. Então eu quero deixar para a igreja nessa noite, irmãos, este alerta do perigo que nós corremos quando nós ouvimos uma mensagem e essa mensagem ela não tem a essência do Evangelho, a essência da verdade do Evangelho. É muito perigoso, irmãos. Então que nós possamos conhecer a verdade, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos saber discernir se aquilo que está sendo ministrado é ou não o Evangelho da graça de Deus. E se não for, irmão, refuta em nome de Jesus. Não traz para o coração, não. Porque ele não vai trazer pacificação e segurança para a sua vida. Ele não vai trazer o refrigério na sua alma. Ele não vai pacificar o seu ser. E é essa mensagem que nós devemos tomar cuidado, o que nós temos ouvido e o que tem sido pregado para nós como a verdade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se indignou, ele ficou admirado, e nós também precisamos muitas vezes ficarmos indignados quando nós ouvimos uma mensagem que não é o Evangelho da graça de Deus.
O evangelho essencial pregado por Jesus e pelos seus apóstolos. Então eu quero deixar essa pequena reflexão para os irmãos, extraindo desse contexto de Gálatas, o que estava acontecendo lá e o que continua acontecendo até hoje nos nossos dias, irmãos. Isso não cessou. Existem aí falsos mestres, existem aí pessoas deturpando o evangelho, porque eles têm interesses, eles são tendenciosos, eles precisam enganar as pessoas, pregando um falso evangelho para que elas fiquem debaixo do seu domínio. Mas em nome de Jesus, eu sei que cada um de vocês que aqui estão conhece o verdadeiro evangelho de Jesus e vivem nesse verdadeiro evangelho de Jesus. Então eu quero concluir. Para não corrermos o perigo de sermos enganados por um evangelho que não é o evangelho, nós precisamos conhecer o evangelho eterno de Deus. Quem é o evangelho eterno de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Ele é o nosso único mediador. Jesus Cristo é o Evangelho verdadeiro de Deus, porque Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. Que nós possamos conhecer a verdade do Evangelho e não sermos enganados e vivermos uma vida de dúvidas, medo, culpa e barganhas com Deus. Que Jesus seja o centro da nossa vida e o seu Evangelho seja a forma que nós devemos caminhar aqui, mas que seja o verdadeiro Evangelho, porque se for um falso Evangelho, como eu disse no tema, as consequências serão muito grandes. É o que eu tenho visto na vida de pessoas que dizem estar dentro de igrejas há 30 anos, irmãos. Pessoas que dizem assim, aquele jargão, eu nasci dentro da igreja. Você percebe que ele é zeloso com Deus, mas o zelo dele é sem entendimento. Ele não conhece a verdade do Evangelho, a essência do Evangelho. Ele conhece o jargão, ele conhece até algumas frases da palavra, mas ele não conhece esse Evangelho verdadeiro da graça de Deus pregado por Jesus e pelos seus apóstolos. Que você possa sair daqui hoje, assim como eu, ao estudar essa palavra. Senhor, me ajuda a cada dia. Me livra das doutrinas de homem, das vãs filosofias. Me livra dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O Evangelho tem sido verdadeiramente deturpado, corrompido, e muitas pessoas não conheceram o verdadeiro Evangelho de Jesus ainda. E nós temos a incumbência de sermos canal de bênção na vida dessas pessoas, pregando o verdadeiro Evangelho e ajudando essas pessoas com amor, com carinho, com atenção, para que elas venham e se voltem para o Evangelho da graça de Deus e vivam uma vida de pacificação e segurança que Ele nos dá. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado por vocês ficarem aí ouvindo, atentos. Eu espero que vocês entendam o propósito desta mensagem. Eu falei para a Cleide, essa mensagem é uma mensagem mais de alerta, é uma mensagem de exortação para a igreja, para os dias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas, entristecidas, deprimidas, porque não têm o Evangelho da graça de Deus no seu coração. Eles não entenderam ainda. Eles vivem uma busca incessante de fazer ou não fazer. Eles vivem uma busca de esforços humanos, mas não vivem na graça de Deus, que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Muito obrigado pela oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela graça que o Senhor me concedeu, Pai, de pregar a Tua palavra. Espero que a igreja, Senhor, tenha compreendido
a mensagem, e que ela fique no coração deles. Nos ajuda a vivermos o verdadeiro Evangelho que transforma, que liberta, que nos traz pacificação e segurança. É o que nós queremos viver para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.